um erro muito grande é olhar para uma profissão apenas sob o aspecto econômico, aspecto financeiro. Como assim? Você só vai fazer besteira, certo? Antes de você continuar assistindo, deixa eu te alertar para uma coisa. Esse vídeo aqui é o último de uma série de 3 vídeos que a gente subiu aqui no YouTube. E esses 3 vídeos, eles compõem um episódio que a gente gravou, né, com o Everton sobre inteligência artificial e as tendências do mercado em função dessa tecnologia. Então, se você caiu aqui de paraquedas ou por sugestão do YouTube, enfim, alguma pesquisa que você estava fazendo no Google e não assistiu ainda nem o primeiro e nem o segundo episódio, é importante para que você entenda, né, toda essa sequência de perguntas que a gente fez para o Everton e a forma como a gente desenvolveu esta conversa. É importante que você volte no primeiro episódio, mas calma aí, você não vai ter que ficar procurando esse episódio aqui na internet não. A gente está deixando um card, você está vendo aí agora. Por esse card você vai ter acesso diretamente ao primeiro episódio. Caso você ainda não tenha feito a tua inscrição, caso você ainda não tenha interagido com a comunidade, não tenha deixado o teu like, não tenha deixado o teu comentário, não tenha compartilhado esse conteúdo com as tuas redes sociais, eu sugiro que você faça isso agora, tá bom? Para que a gente possa alcançar mais pessoas e levar mais longe a nossa mensagem, tá? O nosso conteúdo é voltado para o mercado de trabalho, para a carreira. A gente está sempre trazendo gente nova aqui para o nosso canal para conversar sobre as tendências do mercado, sobre, enfim, todos aqueles assuntos que são de interesse da comunidade que está buscando o primeiro emprego, que já está no seu segundo emprego, que está buscando uma carreira internacional, que está, de alguma maneira, tentando descobrir cada vez mais sobre o mundo de trabalho e suas tendências e ficar sempre atualizado, tá bom? Então você é bem-vindo aqui no canal, deixa o teu like, ative o sininho de notificações, faz tudo o que você precisa fazer para que você permaneça aqui dentro desta comunidade, beleza? Segue aí assistindo esse episódio ou clique aqui no card para começar do início. Bom, quando a gente fala em profissões, assim, esse é um assunto bem delicado, né? Porque eu sempre acreditei que a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta. Quando nós fazemos aquilo que gostamos, acho que a gente se dedica para aquilo de corpo e alma. Né? Então a gente passa a viver aquilo e não apenas exercer aquilo dentro do ambiente de trabalho. Né? Acho que um erro muito grande de qualquer pessoa, né? É olhar para uma profissão apenas sob o aspecto econômico, aspecto financeiro, né, o status social que aquela carreira, que aquela profissão pode trazer. Tá? A gente precisa viver aquilo. Né? Eu sou uma pessoa que eu não separo a minha vida profissional da minha vida pessoal. Né? A minha vida profissional ela faz parte da minha vida. Né? Então, estudar sobre inteligência artificial faz parte do meu dia a dia. Eu me abdico de horas de sono, mas eu não me abdico das minhas horas de estudo. Né? Então, se eu trabalhei mais hoje, eu vou dormir menos, mas eu vou estudar do mesmo jeito que eu sempre estudei. Por quê? Isso é importante para a minha carreira? Não. Isso me traz satisfação pessoal. Né? Então, acho que antes de mais nada, a escolha da profissão ela tem que ser em função disso. E todo o resto são ferramentas, né? São ferramentas que vão ajudar a gente a ter mais sucesso na profissão que a gente escolheu. Mas falando especificamente dessa profissão, né? Da profissão com o especialista em inteligência artificial, né? Essa é uma área que a gente deve estar vendo um crescimento de demanda nesse mercado, né? E, gente, aqui é a carreira de tecnologia, né? É uma das vertentes dentro da carreira de tecnologia, né? Assim como a gente tem um engenheiro de software, né? A gente passa a ter também um engenheiro de inteligência artificial, né? O desenvolvedor de inteligência artificial, né? E ao contrário do que muita gente pensa, assim, quando você olha para o que está, é claro que as habilidades técnicas dessa pessoa, né? Elas são diferentes das habilidades técnicas do engenheiro de software, né? Ou do engenheiro de qualidade, né? São habilidades técnicas diferentes, né? Não mais e nem menos valiosas, são diferentes, certo? Mas
hoje, quando a gente fala de construir soluções de inteligência artificial, invariavelmente a gente fala de construir software, né? Então, acho que um erro muito grande e esse erro não agora, né? Mas nos últimos, talvez, lá em 2012 ou em 2013, quando o tal do cientista de dados, né? Ele começou a ser popular, né? Eu vi um monte de gente começando a olhar, né? Ali com alguma ambição para a carreira de cientista de dados, e fazendo uma separação que para mim sempre foi muito estranha, né? De não, eu não gosto de engenharia de software, cara. Software não é comigo. Eu sou cientista de dados, né? Cara, como assim, cara? Software não é com você? Ciência de dados é programação hard, assim, é programação dura, né? Se você não gosta de engenharia de software, se você não entende de engenharia de software, você vai ser um cientista de dados pífio, né? Você só vai fazer besteira, certo? Então não dá para separar essas coisas, né? É a mesma coisa em inteligência artificial, né? Então é a carreira de tecnologia, gente. Inteligência artificial, ela traz algumas competências técnicas muito específicas, né? Principalmente ali ao entorno da matemática, né? Mas é engenharia de software. Você vai escrever software, né, loucamente. Você vai ter que escrever software de altíssima qualidade. Você vai ter que escrever software com lógica de programação complexa, né? Não dá para você se esquivar disso. Então, é a carreira de tecnologia, né? É a carreira de tecnologia e aí com foco específico numa das vertentes, né? Das muitas vertentes que essa carreira tem. E com certeza é uma carreira que vai estar crescendo, né? E vai demandar cada vez mais do nosso mercado, né? Dos profissionais que aqui estão no mundo todo. Legal. Fazer um comentário, Doni? Não, eu fico contente, né? Porque o Everton, ele citou exatamente o curso que eu estou fazendo, né? Que é Ciência de Dados e Big Data. Eu fico muito contente de saber que quando você faz uma pergunta dessa, ele fala justamente do curso que eu escolhi para fazer a minha graduação. Então, eu fico bem contente e concordo absolutamente de tudo que você falou. Interessante, né? Interessante o ponto que o Everton trouxe, e conectado com isso que o Donizete falou, de ele estar fazendo um curso, acho que de graduação, né, Doni? Tecnológico, alguma coisa, né? Isso, relacionado a isso. Ciências e Big Data. Já pensou? Exato. O que acontece? O Everton estava falando sobre continuidade no aprendizado, ou seja, muitas vezes a gente pensa que a formação, ela, tipo, vou fazer o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, e eu terminei, aí a gente comemora, vai lá, coloca o negócio na cabeça, pega o canudo e fala assim, terminei meus estudos. Acontece que você terminou a sua jornada na escola, né, ali, institucionalmente falando, né, mas, imagina que você faz isso aos 25 anos, e todo o resto da vida que você tem, olha a idade que eu tenho, olha a idade que o Donizete tem, a gente está estudando ainda, o Donizete acabou de se matricular num curso, por quê? Porque o assunto é novo, o tema é novo, então é um tema que eu não teria aprendido na época em que eu fiz a faculdade, eu preciso estudar hoje, então parar de estudar é sempre um problema. Mas eu acho que outro ponto que o Everton trouxe, que se conecta com isso também, ou seja, eu só vou fazer isso, né? Eu só vou continuar estudando, buscando conhecimento, se o trabalho faz parte da minha vida. Se o trabalho não é para mim aquela coisa que eu quero esquecer no final de semana, que eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para eu fechar o computador e falar, pelo amor de Deus, não aguento mais. Ou aquele que quando eu acordo na segunda-feira eu falo, meu Deus, eu queria que não fosse segunda-feira. Se o trabalho é assim para quem está nos assistindo, né? Você precisa mudar de emprego, você precisa procurar algo para fazer que realmente te apaixone, que brilhe os seus olhos, né? E olha só que interessante, não é pelo dinheiro. Everton deixou bem claro aqui, não faça pelo dinheiro. É até bom a gente repetir isso aqui, não faça pelo dinheiro. Tem muita gente que está empolgada em buscar um curso ou sendo incentivado até pelos pais, por amigos, por parentes. Faz o curso na área tecnológica, é legal, dá dinheiro. Não faça pelo dinheiro, tá bom? É isso aí, eu acho que a próxima pergunta é sua, Doni? Minha. Vamos lá. Everton, nós sabemos, né, que nas faculdades eles já estão
se adaptando a IA, né? Por exemplo, nas grades. Eles já estão colocando isso. E essa pergunta, eu acho que não tem ninguém melhor para responder do que você, tá? As empresas, como que você vê que estratégia que elas estão adotando, né? E treinando as pessoas com essa presença da IA? Como que você vê isso, né? Você que trabalha diariamente, como que as empresas estão fazendo para o seu quadro colaborativo para eles estarem atualizados com isso? Bacana. Eu tenho visto algumas organizações mais estruturadas do que outra, obviamente, né? Mas talvez eu possa falar um pouco de como é que eu vejo que essa estruturação, por onde que ela de fato precisa acontecer, né? Eu acredito que ela precisa acontecer a partir do nível executivo, né? Primeiro, para que quem orienta as empresas, né, quem orienta o futuro das empresas, o crescimento das empresas, para que essas pessoas saibam de fato como extrair valor, né, desse tipo de tecnologia e até onde vão os limites, né, da tecnologia e daquilo que a gente pode fazer, né? A partir dessa consciência, a gente passa a desdobrar isso em ações, né, dentro da companhia como um todo, de maneira a dar escala, né, disso daqui para todos os colaboradores. Honestamente, eu tenho visto a maioria das empresas tentando descobrir isso, né, tentando achar, né, esse caminho, e muitas vezes começando pelo lado errado, né, achando que isso é uma responsabilidade da empresa como um todo, exceto do staff executivo, certo? E é o contrário, né? Deveria começar por lá, né? Uma mudança tão grande, né? Uma mudança de paradigma como esse tipo de tecnologia traz. Esse tipo de tecnologia não traz uma mudança de processo, né? Esse tipo de coisa traz uma mudança de paradigma. A gente passa não só a acelerar a maneira como a gente faz as coisas, a gente passa a mudar a maneira como as coisas são feitas, né? A gente passa a mudar a rotina das pessoas que estão inseridas dentro desses processos. E isso é uma coisa institucional, né? Não é uma habilidade que você ensina lá naquela área, né? Ou para aquela pessoa, né? Isso passa, a gente tem que orientar as companhias em função desse novo paradigma. Então eu vejo que poucas empresas tratam isso, né, dessa forma. Aquelas que estão tendo mais sucesso nesse tipo de coisa passaram a tratar assim já há muito tempo, né? E a gente, de alguma maneira, a gente precisa conseguir ajudar, né, essas empresas a se orientarem em função dessas novas tecnologias, né? Porque diferente de uma tecnologia que demanda só um conhecimento técnico, né? Essa daqui, ela é muito mais abrangente, né? Isso daqui impacta o processo, impacta a maneira, né, como as coisas são feitas, não só acelera elas, né? Bom, a gente soltou um vídeo no canal aqui falando sobre antropomorfização, que é aquela característica humana, né, de a gente se conectar com coisas inanimadas, né? E aí a minha pergunta é sobre um pouco sobre isso, né? A gente sabe que está sendo até explorado em filmes, né? Essa coisa de você se apaixonar pela IA, né? Pela Alexa e tal. Do teu ponto de vista, Everton, assim, qual que seriam as habilidades, além das técnicas, né? Quais as habilidades socioemocionais, né? E cognitivas que vão se tornar mais valiosas a partir de agora para aqueles profissionais que vão trabalhar com IA e também para as pessoas em geral que vão consumir de alguma maneira as coisas, né, que contêm a inteligência, seja na TV, seja na casa, seja no carro, enfim, em tudo que elas, no transporte público, né, a gente tem a impressão, né, que eu tenho é que o mundo vai passar por uma mudança muito grande de todos os pontos de vista, seja de locomoção, acessibilidade, comunicação. Como que você vê isso, nesse aspecto do socioemocional e do cognitivo? Perfeito, Pedro. Eu vejo que
cada vez mais recai sobre aqueles 2 pontos que a gente comentou anteriormente, né? É o pensamento crítico, né? E em função de como é que a gente resolve problemas, né? De fato, é exercitar esse pensamento crítico e a criatividade, né? Na maneira como a gente pode solucionar problemas. É muito menos ter um apego sobre o que está aqui e o que está dado, né? E muito mais sobre exercitar como é que eu uso, né, tecnologia, como é que eu uso o que eventualmente já está aqui para resolver um problema de uma maneira mais eficiente, para fazer aquilo que eu faço de uma maneira mais rápida, com mais qualidade, né? E isso passa pela aptidão em aprender e se adaptar, né? Que é o quanto eu consigo estar conectado nessas novas tecnologias como usuário delas, né? Para fazer um bom uso disso, né? Para ter as informações, para entender maneiras de fato tirar valor disso, né? Então acho que o que passa a ser habilidade, né, técnica, eu acho que passa por aí, né? E quando você fala de habilidades socioemocionais, né, acho que as habilidades socioemocionais acho que vem muito da inteligência emocional, né, de habilidades como a comunicação que você mencionou, né, em conseguir ter clareza, né, em comunicar, em passar as ideias que você passou a construir. Acho que essas habilidades, elas já são extremamente demandadas hoje, né? E elas passam a ser cada vez mais importantes à medida que as coisas são aceleradas, né? A gente deve enxergar, a gente deve ver mudanças cada vez mais abruptas em espaços mais curtos de tempo, né? A gente levou muitos anos para ver um avanço grande, né, na inteligência artificial. E nos últimos 10 anos, nós tivemos grandes avanços em um curtíssimo período de tempo. A coisa da exponencialidade, né? Como é que é? É a As lei coisas de são Moore. exponenciais, né? A evolução é exponencial, né? É a lei de Moore. Realmente. Então, a gente vai começar a ver mudanças cada vez mais rápidas, né? Então, a gente conseguir se adaptar a isso, né? Cada vez mais, cada vez menos atrito, né? Cada vez menos ansiedade. E construir essa base de informação para a gente conseguir ter uma boa comunicação, né, com as outras pessoas no nosso ambiente social, no nosso ambiente de trabalho, sobre isso é importante, né? E uma boa comunicação, ela só acontece quando você tem, ou quando você está em busca de formação de conhecimento, né? Então, quando você tem uma base de conhecimento sólido, acho que você consegue expressar bem as ideias, né? Mas a comunicação também é uma ferramenta que ajuda você a solidificar essa base de conhecimento. Você passa a receber inputs de muitas outras pessoas, né? Você passa a receber novas informações para consolidar a sua opinião, a sua base, né? Eu acho que isso esses são os fatores, na minha opinião, que mudam o jogo daqui para frente. Legal. Everton, olha só, em 1991 ou 1992, não estou bem lembrado agora, eu tinha uma escola de informática e já fazia muito tempo, né, que eu estava, por incrível que pareça, em 1991 já fazia muito tempo que estava trabalhando com informática, e nessas aulas de informática eu dava um spoiler para os alunos, dizendo que eles poderiam ver no ano 2000. Eu comentava com eles, né, que no ano 2000, quem não conhecesse pelo menos um pouquinho de informática, eles seriam considerados semi-analfabetos. Eu dizia isso em 1991. Eu dizia que para eles tirarem dinheiro no banco, para eles movimentarem contas, não seria mais como era em 1991, que eles iriam precisar interagir com tecnologia. Uns ficavam maravilhados, outros desdenhavam, né? Outros não acreditavam que isso iria acontecer. E hoje nós vemos aí pessoas falando com o humano, falando com o humano, não, falando com bots, né? Falando com a sua inteligência artificial, querendo falar na empresa, e ela não consegue muitas vezes falar com o humano.
Eu não vou citar o nome da empresa aqui, mas teve uma empresa que eu tentei entrar em contato e não foi possível falar com um humano na assistência deles, tá? Não tem. Então, isso é uma coisa que não tem mais volta, né? Não tem mais jeito. E isso também eu me baseava realmente na lei de Moore, né? Que ela diz que é 1 ano e meio, né? Se eu não me engano, cada 18 meses ela duplica a sua capacidade, né? A lei de Moore é isso, né? 1 ano e 6 meses, 18 meses. Exato. Então era baseado nisso que vinham as previsões. E também a minha pergunta tem a ver com isso, né? Hoje, também o que você está enxergando, qual é a sua visão do futuro, né, em relação à vivência de humanos e inteligência artificial no mercado de trabalho? E quais conselhos você daria para os profissionais para prosperar nesse cenário? Eu ainda tenho visto um pouco de receio, né, dos profissionais, principalmente sobre suas profissões, né? Acho que eu estou muito mais próximo do mercado de tecnologia, né? Tanto da Act Digital, né, que é a empresa que eu trabalho, como de empresas de clientes, né? E para alguns clientes, nós, como a Act, como uma consultoria, ela passa a levar soluções, ela passa a levar processo, método, né? Para aumentar a eficiência dos times. E eu me deparei, sim, né, com cenários de clientes, né, de times técnicos em clientes, que o cliente chegou para mim, o diretor lá da companhia chegou para mim e falou: poxa, Everton, olha aqui, eu não consigo colocar, né, esse tipo de ferramenta porque os meus profissionais boicotam o uso, né? Tem milhares de pessoas aqui e as pessoas não usam porque elas têm medo que isso daqui vai tomar o emprego delas no futuro, ou elas têm medo que o time reduza pela metade, né? E que metade ali dos colegas de trabalho não tenham emprego depois. Então as pessoas boicotam, né? E eu imagino que isso deva acontecer em outros setores também, né? Eu acho que o grande desafio é a gente, de fato, setar a expectativa, né, do uso desse tipo de coisa, tá todo mundo descobrindo ainda, né? Então, setar essa expectativa do uso e conseguir construir esse ambiente seguro, esse ambiente com clareza, de que não é assim, né? A inteligência artificial ela não vai sair roubando o emprego de todo mundo. É o contrário, né? Quando a gente passa a trazer esse tipo de coisa, a gente passa a demandar mais profissionais, né? Certamente a gente vai precisar de um upskilling, né? De grupos de pessoas, né? Para que essas pessoas passem a usar adequadamente essa tecnologia. Mas, de novo, isso para mim ele vem em função de uma orientação de posicionamento, né, da companhia. Por isso que começar isso lá pelos níveis executivos, né, pelos mais altos executivos, e desdobrar isso em ações, traz consigo um plano de comunicação, né, que construa esse ambiente seguro, que construa essa clareza, né, de fato, para que a gente consiga ter cenários de trabalho onde a gente tem assim, né, a inteligência humana coexistindo, né, ou sendo aumentada e empoderada com essas ferramentas de inteligência artificial que conseguem contribuir bastante, né? Mas para isso acho que tem que ter uma consciência coletiva construída em um ambiente seguro, né? Acho que enquanto isso não acontecer é muito difícil a gente dar passos largos, né? Perfeito. E você teria um conselho, como que eu posso dizer, um conselho realmente para os profissionais, seja fazer curso, seja solicitar de cima, né, solicitar dos seus gestores que eles pudessem trazer, de repente, uma palestra, né, ou eu não sei, qual que seria o seu conselho para esses profissionais, para eles realmente prosperarem? Acho que é buscar informação, Doni.
estabelecer consciência das ferramentas que existem, né? O ChatGPT é uma ferramenta apenas, né? Empoderada aí por IA, né? Tem muitas outras, né? Então, eu acho que eu, né, também como profissional, né, o que eu faço, eu olho para o meu dia a dia, para os meus desafios, né, aquilo que compõe a minha agenda de trabalho, né? Eu sou crítico sobre isso, eu falo, poxa, como que inteligência artificial me ajuda nessas etapas, né? E eu passo a buscar ferramentas, a buscar informação sobre ferramentas que me ajudem nessas etapas, né? Hoje eu uso muitas ferramentinhas dessas no meu dia a dia, né? Algumas delas me ajudam em reuniões, em sumarização de conteúdo das reuniões, para que depois eu tenha mais facilidade em produzir a ata de reunião ou propagar esse conhecimento para o restante do time. Algumas outras ferramentas me ajudam com revisão de conteúdo, certo? Então, olha para o seu dia a dia, né? Vê aquilo que você faz corriqueiramente, né? Vê aquilo que te dá bastante trabalho. Olha para as ferramentas que o mercado já te oferece, muitas delas são gratuitas, né? A grande maioria delas, na verdade, são gratuitas. Aprende sobre essas ferramentas, né? Entende como isso pode ajudar você no seu dia a dia, como isso pode te tornar mais produtivo, né? Isso traz mais eficiência para o seu trabalho. E trazer eficiência para o seu trabalho não é só permitir que você faça o trabalho melhor, né? Com mais qualidade, mais rápido. Também proporcionar um melhor ambiente de trabalho para você, né? Para que você consiga fazer aquilo com a maior velocidade, com a maior qualidade e possivelmente com um menor esforço, né? Então, acho que o conselho é esse, assim, olha para o seu dia a dia, olha para aquilo que você faz e olha para o que a gente já tem de soluções, buscando encaixar, né, essas soluções ali, que vai te ajudar, né? Isso passa por aprender, né? Isso passa por constante aprendizado. Everton, o nosso público não nos perdoaria se eu não fizesse essa pergunta diante de uma sumidade da IA, como você, e eu acho que eles iriam nos criticar muito. E a pergunta é o seguinte: o filme Eu, Robô, com Will Smith, aquele mundo totalmente com IA, não vou nem perguntar se você imagina que poderia existir, mas quanto tempo você acredita que vai levar para que a gente tenha aquilo, tá? Que está no Eu, Robô. Eu acho que ninguém nos iria perdoar se eu não fizesse pergunta para você. Boa, acho que é uma pergunta, acho que é a mais difícil que vocês fizeram hoje aqui. É muito difícil fazer qualquer previsão, né, em tecnologia, porque as coisas mudam muito rápido, né? Mudam rápido demais. Então, eu estou muito conectado dentro dos ambientes acadêmicos. Então, eu ainda estou olhando para esse fio de evolução, talvez alguns milímetros ali na frente do mercado, mas é uma pergunta muito difícil de responder, Doni. Eu arrisco dizer assim, a gente depende, para chegar nesse nível de tecnologia, a gente depende ainda de uma série de tecnologias que eu chamo de tecnologia fundacional, que ainda não está bem constituída, né? A maior limitação que a gente tem hoje para sair do patamar que a gente está, né, de inteligência artificial e alcançar patamares maiores, não são as técnicas de inteligência artificial, acreditem se quiser, né? São as limitações de processamento, de cômputo, para treinar esses modelos tão grandes e tão poderosos, né? Eu, particularmente, tenho estudado muito a computação quântica, né, a IA quântica, né? Mas existe muita ciência de base ainda, né, que impede da gente fazer tudo que a gente faz hoje com a computação analógica na computação quântica. Então, eu acredito que a gente tem aí bons anos para se chegar em uma coisa desse tipo, tá? Não sei, pelo menos 2 décadas, né? Eu acredito sim que a gente vai, não sei se exatamente o que a gente viu ali no filme, né? Mas
eu acredito sim que a gente vai conseguir atingir níveis muito, muito altos, né, da inteligência artificial. Mas existem restrições hoje que não são só tecnológicas, né? É base tecnológica. Por isso eu acredito em algumas décadas. Tá? Legal, agora a gente finaliza fazendo algumas perguntas de bate-bola aqui, de bate-volta, tá? Para a galera te conhecer melhor, Everton. O Doni vai começar e eu vou para a próxima e assim por diante, Doni. Bom, agora no nosso bate-bola, Everton, eu gostaria que você respondesse, né? Um ping-pong aqui. Qual o seu time preferido? Cara, você acredita que eu não sou ligado em futebol? Eu, quando era criança, eu tinha um pouquinho de afinidade ali com Palmeiras, assim, porque meu avô era palmeirense, mas eu não sou ligado em futebol, cara. Então, não acompanha nada, não sabe quem jogou ontem, nada, então. cara, não acompanho nada, assim. Acho que até por essa coisa que eu trago de criança, tem um pouquinho mais de afinidade com o Palmeiras, mas é o Palmeiras, vai? É o Palmeiras. Mas eu não sou ligado em futebol, não acompanho. Se perguntar o nome do goleiro do Palmeiras hoje, eu não sei quem é. Quando você descobriu que ele nunca mais, quando você descobriu que ele não ia ter o Mundial, você abandonou, você falou, não quero. Eu nem sabia que não tinha Mundial, mas eu vejo essa piada o tempo todo, cara. Estilo musical preferido? Eu gosto de rock, o bom e velho clássico heavy metal. Toca também? Legal. Tem guitarra em casa, alguma coisa? Eu já toquei. Já tive bandinha de rock quando era adolescente, tocava guitarra. Mas nunca toquei bem não, viu, gente? Legal. Sua grande paixão? Ah, cara, minha paixão é tecnologia, né? Minha profissão, meu maior hobby é tecnologia e inteligência artificial. Isso, acreditem se quiser, é o que eu faço para me divertir também, quando eu não estou trabalhando. Legal. O que você detesta? Cara, eu não sou um cara que detesta coisas, né? Ao longo da minha vida, eu aprendi a lidar com muitas coisas, né? Mas eu não gosto da falta de transparência. Acho que você não lida bem com a falta de transparência. A transparência é tudo, né? Em todas as circunstâncias. Legal. E filme preferido? Eu tenho muitos filmes, mas tem um filme que eu acho que trouxe uma mensagem muito importante para mim, e é uma mensagem que eu carrego para a vida, né? O filme A Espera de um Milagre é um filme antigo, eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que traz uma mensagem muito importante, traz uma reflexão muito importante que eu carrego comigo. Agora, a última pergunta que eu escondi até mesmo do Donizete, que eu quero que seja surpresa para vocês. O Elon Musk vai levar mesmo a gente para Marte? Cara, difícil responder, mas ele conseguiu feitos incríveis, né? O Elon Musk é um cara extremamente determinado, assim. Ele não é, para mim, um modelo de pessoa, né? Mas ele certamente vem conseguindo feitos incríveis com as iniciativas e com as empresas dele, né? Quando se imaginaria que a NASA compraria serviço de uma empresa, de uma instituição privada como a SpaceX, né? Então acho que é uma pergunta difícil de resolver. Se eu pudesse apostar, eu apostaria não no sucesso ou fracasso, mas na determinação dele em fazer isso, né? Acho que determinação é uma coisa que eu acredito muito, né? Eu gosto muito de pessoas determinadas, e quando uma pessoa é determinada a fazer alguma coisa, eu acho que ninguém pode dizer o contrário para ela. Eu não sei se ele vai levar a gente para Marte, mas eu não apostaria no contrário, né? Eu não apostaria no contrário, porque embora ele não seja um modelo de pessoa para mim, ele é uma pessoa determinada, inquestionavelmente, né? De alguma maneira, essa vontade dele impulsiona a busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias, queira ou não queira, né? O estudo. Que vem funcionando ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente está vendo agora, né? Exato. Até a última tentativa dele que eu assisti, né, ao vivo, foi levar um foguete com material diferente, né,
todo mundo não apostava, e ele já apostou no novo e só não conseguiu entrar em órbita, mas subiu. O objetivo deles foi concluído, vamos dizer assim. Realmente é uma pessoa que pode ser que ele não consiga, mas que ele vai tentar, isso a gente sabe que ele vai. É isso aí. Everton, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso palco. A gente está muito feliz, está muito contente, tá, pelo teu tempo. A gente sabe que é precioso. E cara, a gente está sem palavras, tá, para te agradecer. Estou muito feliz pelo convite, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Realmente, Everton, da minha parte, é uma honra, tá? Receber você aqui no nosso canal. Estamos realmente gratos pela disposição do seu tempo e esperamos que futuramente você possa voltar. Com certeza. Com certeza. Conto com isso também. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Sucesso para vocês. Tchau, tchau.